nossa, está tudo aqui na mente, eu sei como vai ser, como vai fazer, mas hoje eu me senti muito pequena. Glória a Deus. E eu confesso uma coisa para a igreja, com a oportunidade daquele irmão, quando ele falou no testemunho, ele disse assim, quem somos nós, né? Para falar de um Deus tão grande, quem somos nós para falar de um Deus tão soberano, nós somos pequenos mesmo. E isso eu glorifico a Deus, porque nós podemos, assim, enxergar e mostrar para nós mesmos que nós somos dependentes, né, do Santo Espírito de Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. E, igreja, eu não vou tomar muito tempo. Gostaria, assim, de meditar com os irmãos a respeito de algo que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor desde o início do ano. Temos ouvido tantas palavras, né? E a palavra tem se renovado de uma forma tão especial em nossas vidas. E o Senhor, Ele tem uma forma tão linda de trazer, né, a sua palavra aos nossos corações. E interessante que dentro dessa palavra de Deus, né, o Senhor, Ele está nos dando tempo, nos dando o tempo para que a gente possa realmente se arrepender, realmente se prostrar diante da presença do Senhor Jesus, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, porque no dia que nós alcançarmos a perfeição, a gente não precisa mais viver nesse mundo, né? Então nós estamos aqui ainda dependendo de Deus. E nós glorificamos a Deus por isso. Aleluia. E dentro da palavra do Senhor, eu queria trazer para a igreja sobre a vida, sobre o profeta Isaías, né? Só para os irmãos lembrar um pouquinho, o profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico, um profeta que falou do nosso Salvador, né? E as coisas de Deus se encaixam de uma forma tão linda assim que eu pensando, né, sobre o profeta Isaías, eu falei, Senhor, como que Isaías, ele tinha no seu coração tanta certeza e convicção que o Messias viria, né? E eu fiquei com essa pergunta assim na minha mente, e a irmã Jane louvou um hino que dizia assim, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os dentes de toda a idade, é isso? No céu quero sempre, do céu tenho muita saudade. Aí eu fiquei, a minha pergunta, porque assim, como que o autor desse louvor, ele diz assim, do céu eu tenho muita saudade. Ele conheceu o céu? Não, a impressão que ele já sabe que é o céu. E como que é o céu? Glória. E isso é a nossa vida. A gente faz parte desse mundo. Nós estamos no mundo. Mas somos peregrinos nesse mundo. O mundo não é nosso. Não é para nós. Então nós temos essa certeza que nós somos para o céu de glória. E olhando para a vida do profeta Isaías, um profeta que mais, né, é um dos profetas mais ditos do Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que Isaías, ele pregava a palavra do Senhor num tempo em que Judá, né, estava de uma forma que não era a forma que Deus queria. E Judá precisava de se consertar diante da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que esse povo, Isaías, o profeta, filho de Amós, ele profetizava para esse povo. E ele dizia assim, olha, vós, ouviste a palavra do Senhor, vós se achegai ao Senhor. E Judá sabia que Deus, o próprio Deus tinha dito, que se eles não se arrependessem, se eles não chegassem diante da presença do Senhor, haveria um castigo para eles. Mas o interessante é que Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão lindo na sua sabedoria, que mesmo o povo de Judá estando nessa situação, porque já havia alguns que foram pegos e levados cativo. Israel já tinha sido tomada. Então, faltaria essa cidade de Judá. E o profeta Isaías, ele levanta e ele fala para esse povo, para que o povo viesse ter um conserto com Deus, para que havesse a esperança. E é mais interessante que no capítulo 1 ao capítulo 5, né, Isaías, ele fala assim, olha, ai de vós,
vós, se vão se arrepender. Ai de vós, mas no capítulo 5, Isaías, ele diz assim, ai de mim. No capítulo 6, esse profeta, ele tem um encontro com Deus. Glória a Deus. E ele diz assim, Senhor, mas quem sou eu que habito no meio de um povo de puros lábios e eu tenho lábios impuros? Então ele se coloca junto com esse povo. E ele disse para o povo assim, olha de Judá, se vocês, mesmo tanto nessa situação, mesmo fazendo o que é errado aos olhos do Senhor, vocês vão ser levados ao cativeiro, eles sabiam. Eles passam 70 anos no cativeiro. Só que nesses 70 anos, Deus promete cuidar desse povo. Deus promete cuidar deles. E assim acontece. Isaías aqui, ele diz assim, olha, há esperança para vocês. Ainda, e que mais chama atenção, é que quando Isaías, ele começa a profetizar, e já está nesse capítulo 61, que é o tempo de restauração de Deus, o profeta, quando ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, ou seja, para evangelizar, para pregar o Evangelho, as boas novas. Não é nada mais do que isso. Então, esse homem, Isaías, ele se coloca, e ele, incrível, como se observarmos isso, dá para entender que ele está dizendo isso dele. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Mas o que ele queria dizer aqui era assim, para o povo se arrepender, porque viria o Messias, e o Messias iria fazer o melhor para esse povo quando ele se arrependesse diante de Deus. E o povo teria que se chegar. Só que mais interessante é, igreja, que existe umas pessoas aqui, existe um povo aqui que tem que ser alcançado. A salvação ela é proclamada aqui, mas diz assim, olha, o Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Só que aí, o que acontece? Aos mansos. O Espírito do Senhor Jeová me enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ou seja, tem um povo determinado aqui para ser alcançado. Não é qualquer um que pode ser alcançado. Então, nessa noite, nós lembramos as nossas vidas diante de Deus, que para nós sermos alcançados dentro da palavra, a gente precisa ter o nosso coração manso. Precisamos ser mansos. Precisamos ter o coração quebrantado diante de Deus. Nós precisamos ser transformados por Deus. Porque, na verdade, quem é realmente transformado por Deus, quando ele não vive mais ele, mas Cristo que vive nele. Então as coisas velhas que se passaram e tudo se fez novo, então nós temos que ser diferentes. E é aonde, irmãos, que a gente bate de frente com isso. Porque nós olhamos para a nossa vida e nós queremos se enquadrar dentro da palavra, dentro de um povo que é lavado, remido, e um povo que espera a justiça de Deus, que espera o tempo determinado de Deus para as nossas vidas, que é o tempo que o Senhor vai nos arrebatar. Aí nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para a nossa vida e perguntamos, será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Da forma que Deus ele quer que eu seja? Então eu vejo que enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos aperfeiçoar em Deus. Precisamos buscar mais de Deus. Os mansos. Os mansos. Não é aquelas pessoas ignorantes, que brigam por tudo, que falam por tudo, sabe, que tudo está fazendo picuinha. Não, não é isso. Olha, o profeta falou assim, olha, aos mansos, boas novas aos mansos. Irmãos, quantas das vezes, igreja, sabe, Deus, aqui, o profeta, ele fala assim, ó, olha que interessante isso, apregoar o ano aceitável do Senhor. Lembra de Levítico? A história de Levítico? É aqui, era a lei de Moisés. Lei de Moisés. Eram 77 semanas, que dava 49, aí chegava no quinto, que nada mais era que o ano do jubileu, 50 anos. Então o que acontecia? Existia na lei
livro de Levítico, era o seguinte: aqueles que eram escravos, quando chegava o ano do jubileu, eles eram soltos. Quem tinha uma dívida era... Quem tinha uma propriedade e pagava aquela propriedade dando a sua casa, né, como dívida, quando chegava o ano do jubileu, o que acontecia? Ele tinha a sua propriedade de volta. Então, assim, esse ano aceitável. E o profeta Isaías falava para eles: olha, o ano aceitável é esse. Quando chegar o tempo do jubileu, vocês vão ter tudo de volta. Zerava ali. Os pecados eram perdoados. Então voltava, tudo. Você podia fazer o que for. Mas quando desse 50 anos, acabou. Só que detalhe, nem todos viam isso. Vocês concordam? Porque nem todos viviam 50 anos. Ou seja, quem via o jubileu, provavelmente não viria mais. Na época de hoje, é muito poucas pessoas que vivem 100 anos. Então, assim, se você viu o jubileu uma vez, porque era de 50 em 50 anos, você não iria ver mais. Ou seja, as bênçãos de Deus estavam derramadas sobre aquele povo. Mas só que Isaías, ele dizia ao povo: se arrepende, porque vai chegar o Messias. E isso é certo, irmãos. A palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 4, realmente essa palavra se cumpre em nosso Senhor Jesus. Jesus, quando ele acabou de ir lá, estava lá e foi tentado por Satanás. Diz a palavra de Deus que quando ele volta a Nazaré, ele entra a Nazaré, ele é rejeitado. Ele chega na sinagoga, quando ele abre o livro bom, ele lê essa passagem. Ele fala assim: olha, Isaías já disse isso. Já estava escrito, o Senhor que ungiu. Não foi o homem que ungiu, foi o próprio Deus. A gente devemos saber, irmãos, que olha, pode passar o tempo que for, a promessa de Deus ela cumpre. E isso se estendeu às nossas vidas. Olha que isso é de nós é nada. Nem a fé que nós temos, a palavra de Deus diz que não é nossa, é de Deus. Então nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio de dizer que somos filhos de Deus. E ainda mais dizer que Ele nos amou primeiro. Olha como nós somos incrédulos. Nós não precisamos nem amar Jesus primeiro. Ele que nos amou primeiro. Eles rejeitaram o Mestre, rejeitaram Jesus. Mas é esse aí, filho de José? Rejeitaram ele. Mas Jesus deixou de fazer? Não. Ele sabia o seu propósito, o seu chamado. E é para isso que nós estamos aqui. Nós devemos reconhecermos o nosso chamado. Nós precisamos reconhecer isso diante de Deus, qual que é o nosso chamado. E nós estamos aqui nessa noite para isso. É para nós sermos reavivados espiritual. É para que nós sejamos lançados diante de Deus. A unção de Deus não se compra. A unção de Deus não se negocia com ninguém. E quem dá é Deus. E a gente não faz isso, não é por mérito, não. Não é porque jejuou muito, não é porque orou muito, não é porque eu sou líder, porque eu sou, não, irmãos. Isso é de Deus. Pode ver que Deus escolhe sempre o menorzinho que tem na casa. É assim que Deus faz. E muitas vezes nós esquecemos. Olha a árvore. Será chamada árvore de justiça. Olha a árvore. Vocês sabem que eu não posso ver um pé de manga. Eu não posso ver um pé de manga. Está aqui meu esposo. As mangas podem estar verde. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Eu tenho um negócio com árvore, com pé. Olha, é jabuticabeira. Lá no meu serviço tem duas enormes jabuticabeira. Coisa mais linda, irmão. Quando dá. E a gente começa a pegar. Só que acaba aqui. Aí eu falo, a menina é magrinha, ela se enfia lá em cima. E machuca, quebra galho, e estraga galho, e cai tudo. E a manga? Eu pego, não dá para subir, não tem como tem. Pega o bambu, pega o rio, bato e cai e quebra. Eu faço tudo. Vocês também não é assim? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí você faz isso, na próxima estação a árvore vai deixar de dar fruto? Eu entendo que a justiça dela, sabe o que é? É dar fruto melhor ainda. Não é porque ninguém tirou o fruto dela. Ela vai continuar dando seu fruto. Porque o fruto não é dela.
aceitável. É 45 anos. É a idade que eu tenho. Ele está sendo aceitável. Porque até aqui, Deus está me dando oportunidade. Deus está me dando oportunidade. Deus está me dando oportunidade. Só que tem uma coisa. A justiça de Deus vai durar um dia só. É o dia que Deus vai descer. Jesus vai descer sobre as nuvens e levar. Acabou. Não tem mais como. E nós estamos ouvindo isso. Mas muitas pessoas, elas fecham o seu coração para isso. Fecha o seu coração. Eu não sei que posição que você está. Eu não sei se você está na posição do povo de Judá, que ouve, não conserta a vida. Que ouve, não consegue, mas diante de Deus você vai conseguir, não é possível? Eu não sei se você está na condição de profeta, se você está na condição de um profeta de Deus com unção para pregar as boas novas aos cativos, aos presos, para alimentar. Olha isso! Olha o que você tem na mão. Olha o que nós temos na mão. Só que nós precisamos ser humildes, mansos de coração, contritos de coração, irmãos. Porque senão não tem como receber. Não tem como receber a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu glorifico a Deus pela sua vida. Você não é crente domingueiro. Você não vem aqui só quando precisa. Você não vem aqui só quando está necessitado. Ou quando está numa prova, não. Não, você está aqui constante. E ainda mais, olha quem é ungido de Deus. A unção de Deus ainda faz você carregar sobre as suas costas problema até de outras pessoas. Coisas que você não precisava nem passar e você passa. Sabe? Coisas que você nem podia passar. E olha, o mais interessante que eu vejo dentro da palavra de Deus é que o próprio Deus permitiu o povo passar por toda essa situação. Hoje nós não precisamos mais, né? Não vivemos mais o tempo da lei. Esse tempo aqui passou, graças a Deus, irmãos. Porque se não tivesse passado, eu já não estava mais viva. Eu não sobreviveria a isso. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. Hoje nós precisamos ver o tempo de graça. Mas muitas pessoas aproveitam isso. Aproveitam essa oportunidade que é graça, irmãos, para poder fazer o que quer, a hora que quer e não é. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, e não sabem o que é você sentir a presença de Deus? Você sabia que tem pessoas dentro da igreja que precisam de libertação? Precisa. Precisam ser libertas, irmãos. E as não enxergam isso. Tem pessoas que não têm os olhos espirituais. Não tem. O mundo espiritual não é todo mundo que entende. Não é. Não é todo mundo que entende. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós vamos começar a enxergar. Irmãos, sabe o que é você chegar dentro da igreja? Eu nunca, uma vez eu senti isso. Você chegar dentro da igreja e você lutar com sono. Você lutar. Eu falo, meu Deus, misericórdia. E você quer ficar com os olhos abertos, mas você não consegue. E aquele peso, aquela coisa ruim. Você fala, meu Deus do céu, que negócio é esse? Aí a gente põe culpa no irmão. Põe culpa no louvor. Põe culpa no sei o quê. Mas a gente não consegue reconhecer que nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos estar na presença de Deus. Não conseguimos reconhecer isso. É sempre alguém culpado. Mas nós nunca conseguimos reconhecer que nós precisamos de Deus. O profeta Isaías falou. E se cumpriu isso em Jesus. O próprio Jesus, ele abriu e falou. Olha, Isaías já falou. Está aqui. Mesmo que ainda alguns ficaram alegres, atônitos, mas outros não, outros rejeitaram. Não importa quem rejeita nós. Não importa. No dia que Jesus virar as costas, aí a gente se preocupa. Mas enquanto as pessoas aí fora do mundo, irmãos, eu quero dizer o mundo, pelo amor de Deus, dentro da igreja não pode ter isso não, pode não. Dentro da igreja nós estamos aqui dando o melhor para Deus. Nós estamos aqui nos colocando como servos para sentir a presença dele, irmãos. E eu tenho certeza que aqui não tem isso não. Em nome de Jesus, não tem não. Aqui não tem fofoca. Aqui não tem conversa, aqui não tem disse-me-disse, aqui não tem picuinha, aqui tem Deus, irmão, tem Deus. Em nome de Jesus, tem Deus. Quem nos
uma passagem na Bíblia que a palavra de Deus fala assim, se eu não me engano, eu lembrei agora. Assim, sobre Elias ou Eliseu, os irmãos, fala assim que ele foi até Serepta e tinha várias mulheres lá viúvas. Várias viúvas. Só que quando ele chegou lá, Deus mandou ele só na casa de uma viúva. Também tem outra passagem, outra também fala sobre, não sei se é um coxo, se é um doente, que apenas tinha vários lá, mas apenas um. Olha só. Esse tempo pode chegar às nossas vidas, irmãos. E nós precisamos estarmos com as nossas raízes como uma árvore. A árvore de justiça. Que a sua raiz está bem funda mesmo. Não tem como puxar. Não tem como. Se puxarem, pode até tirar uma lasquinha da raiz. Mas a maior parte fica lá embaixo. Plantada. Sabe? É isso que Deus vai fazer em nossas vidas. Nós temos que servir, estar pronto para servir o Rei. Olha só o que eu lembrei. Olha que interessante. Eu vou terminar já. Eu fiquei tão nervosa hoje, mas eu já vou terminar. Olha o que eu lembrei. Eu fiz um curso, Manvera, não é bem copeira, né? Eu cozinho para uma família. Então, eu tive que fazer um curso e eu odeio fazer isso. Eu odeio fazer isso, mas eu tive que aprender isso. Olha só, irmãos, que interessante. Olha só, quando nós somos ungidos por Deus, quando nós estamos para servir o reino dos céus. Veja bem, uma velha dona da casa. Aí no curso que eu fiz é assim, eu ponho toda a mesa, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30 convidados da mesa. Está tudo posto lá. Na hora que eles terminam de jantar, eu tenho que colocar o prato à francesa, tá? Eu tenho que colocar o prato de sobremesa à francesa. Olha só, pode ter 10 irmãos, a senhora é dona da casa. Mas eu começo pela convidadas. Eu tiro o prato de jantar aqui da mão direita, com licença, e ponho o sobremesa para a esquerda. Aí eu vou na outra, com licença, e ponho. E detalhe, eu tenho que pegar o prato, levo até a cozinha, ponho lá. Olha só. Aí eu volto de novo. Vem na outra convidada. Com licença. Tá. Até aí eu fico pensando, esse povo tem fome mais. A dona da casa é a última das mulheres. Põe um prato de sobremesa e traz outro prato. Aí eu começo pelos homens convidados. E vai. E quando é muito, eu fico e eles olham, minha patroa fica olhando para mim e vê se eu não vou. E eu vou, o outro homem convidado. Com licença. E vou para. Não pode deixar um garfo cair. E detalhe, e quando são 2 pratos, 2, assim, para me pegar. Aí sabe o que eu faço? Pego o garfo aqui, põe aqui, não pode fazer isso, para segurar o garfo, e põe outro. E eu vejo que ela me olha quando eu falo, eu não sei fazer. Por último, é o dono da casa. Eu vou lá, dá licença. Enquanto eu não faço isso, ninguém se levanta da mesa para servir a sobremesa. Está entendendo? Pergunta para mim se alguém lá é crente. Ninguém lá é crente. Pergunta para mim. Ninguém é crente. Você sabe, mesmo que eu não goste de fazer isso, que eu não fiz nada para ser copeira. E quando ela fala para mim, ai, o seu cabelo, ai, aí fala, dona André, eu não gosto. Mas ela sabe que eu não é essas coisas. Mas ela é uma crítica construtiva. Ela fala para mim, mas você pode fazer. Você tem que fazer melhor. Entendeu? Ela me dá mais aí, eu pego, pensou se pegar aquela crítica? Não, eu pego aquela crítica e construo ela em algo para mim melhorar. Ninguém põe a mão enquanto o último convidado não for, eu tirei o prato. E detalhe, pode ser 30 pessoas. Aí depois que todos estão com os pratos lá
de sobremesa, o dono da casa diz: pode se servir. Levando para a vida espiritual a vida do crente. Faça isso comigo para vocês verem. Me deixa por último. Por que eu vou ficar por último se eu sou dona da festa? O mundo, eu levo isso para o mundo espiritual, irmãos. Jesus que é o grande, Jesus que é o soberano, Ele serve a gente. De uma forma tão linda. Ele prepara tudo para a gente. Ele fala: eu te ungi para pregar as boas novas. Aí a gente aprende isso aqui. Aí nós chega lá no mendigo na rua e diz: olha, Deus me mandou aqui. Jesus te ama. Aí nós chegamos preso, que todo mundo não quer mais falar com ele, que o povo só xinga, e por muitos quer até matar. Aí nós chegamos e diz: Jesus é restauração, Jesus te cuida, Jesus te liberta, Jesus faz você de uma nova criatura. É isso que Deus faz para vossas vidas. Mas eu não vou mais, irmãos, porque eu vou falar de mim. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E que essa unção ela sempre esteja sobre as nossas vidas. Que não perdemos ela por nada. Por nada. Por nada, nada. Que Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém?